Olá, meus queridos, estamos de volta em mais uma semana e hoje vamos estudar o artigo 3º da Lei Complementar 150 de 2015. Trata do contrato de trabalho por tempo parcial. O que significa isso? Que você pode contratar um funcionário para trabalhar ali meio expediente e pagar apenas meio salário. Mas isso é uma forma simplista de abordar isso, mas hoje vamos detalhar a legislação, vamos trazer exemplos, vamos trazer as possibilidades de salário. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, não deixe de acompanhar esse vídeo até o final. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Tiago Correia, sou contador, sou especialista em direito do trabalho e nesse canal tratamos sobre a legislação trabalhista. Analisamos a legislação, trazemos videoaula, trazemos conteúdo que agregue profissionalmente para você. Então, se você gosta desse assunto, se você trabalha com esse assunto, não esqueça de se inscrever, principalmente no início, que estamos divulgando nosso trabalho, divulgando nosso canal, estamos aprendendo a trabalhar com essa ferramenta, então o seu apoio é primordial. Mas, sem muita enrolação, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu gostaria primeiramente de colocar na tela a legislação, que é o artigo 3º, para que você dê uma lida, dá uma pausa e depois voltamos para analisarmos juntos, item a item. Acredito que você já deu uma lida e já tenha observado algumas coisas e já tenha se situado ali mais ou menos. Mas para facilitar ainda mais o seu entendimento, eu vou trazer na tela e depois vamos abordar aqui juntos o nosso esquema para que fique muito mais fácil a sua retenção para o seu conhecimento. Veja aí na tela o nosso esquema da aula de hoje. Então, voltando ao nosso esquema, você observa que o artigo 3º ele é separado em dois blocos. O primeiro que trata sobre o salário e o segundo sobre o horário. Vamos abordar agora o tema de salário. O que significa isso? Toda vez que você vai contratar um funcionário, você precisa definir como será a forma de pagamento. Se você vai pagar por mês, se você vai pagar por dia ou se você vai pagar por hora. Já tratamos isso na nossa aula de como elaborar um contrato de trabalho sem erros. Se você não viu, eu aconselho que você vá lá, dê uma olhada, porque você vai ver as cláusulas que são obrigatórias, as cláusulas que são opcionais. Então isso vai clarear bastante aí o seu entendimento. Mas voltando aqui, se você optar por colocar que o pagamento vai ser por dia, você vai pegar o salário, que é o salário mínimo, e vai dividir por 30. Você vai achar o valor do dia. Você vai anotar tanto no contrato de trabalho como na carteira de trabalho. A outra possibilidade, e é a recomendada, que é a forma padrão de ser utilizada, é a anotação por hora. Você vai pegar o salário mínimo e vai dividir por 220. Vai anotar tanto no contrato como na carteira de trabalho. Então, o contrato por tempo de parcial, ele deve ser anotado dessas duas formas, ou por dia ou por hora. Agora vamos ver aqui em relação ao horário. O que é que a legislação diz? Aqui cabe um alerta. Se você vai contratar um funcionário por tempo parcial, é importante que você tome todos os cuidados para que esse tipo de contrato não seja descaracterizado. Senão você vai ter um problema, porque o contrato de tempo parcial você está pagando apenas o salário proporcional à carga horária, desde que você cumpra essas etapas. Se você não cumprir essas etapas, você estaria obrigado a pagar o salário integral, o salário cheio. Então tome cuidado nesse tipo de contrato, porque se você tentar fazer aquele jeitinho brasileiro ali, você pode se prejudicar e criar um passivo gigantesco para você ou para sua família. Então tenha cuidado, mas eu vou te explicar aqui quais os cuidados e onde você deve ter bastante atenção. Primeiro, é essencial saber, esse contrato é até 25 horas semanais.
Se ultrapassar 25 horas semanais, você já deve pagar o salário integral, o salário mínimo cheio. Se for até 25 horas, você pode pagar o salário proporcional à carga horária desse trabalhador. Vamos ver um exemplo mais para frente, como ficaria aproximadamente o valor calculado aí desse salário. Outro item que a legislação traz é que esse trabalhador ele não pode trabalhar mais de 6 horas por dia. Aí aqui você tem que ter atenção que quando ele fala 6 horas por dia, ele está considerando que são 5 horas normais, que é aquelas horas que você vai colocar ali no contrato de trabalho, definindo o horário dele, e é possível também ele realizar pelo menos 1 hora extra por dia, desde que essa hora extra exista a possibilidade e esteja mencionada no contrato de trabalho. Inclusive tratamos dessa cláusula aqui na nossa aula sobre contrato de trabalho. Então, fazendo um gancho, você vê que as nossas aulas estão uma ligada à outra. Então, se você assistir um vídeo, assiste o outro, que você vai conseguir estudar de forma completa esse tipo de contrato. Mas, sem muita enrolação, vamos aqui. 6 horas extras por dia, então você vai ter 5 horas normais, mais 1 hora extra por dia. É comum alguns empregadores pensar, pronto, se a lei permite que o funcionário trabalhe 6 horas por dia, eu vou colocar ali 6 horas todos os dias e vou pagando a ele. Pago 5 horas normal, 1 hora extra, mas todo dia ele vai trabalhar 6 horas. Cuidado, 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 cuidado. Por quê? Isso vai descaracterizar o contrato de trabalho por tempo parcial. Porque o juiz do trabalho ele vai entender o seguinte: na verdade, esse funcionário ele não tinha uma carga horária de 5 horas, porque todo dia ele fazia hora extra. Isso já fazia parte da rotina dele. Então ele vai entender, olha, a lei diz que a hora extra, né, é uma hora extraordinária, ou seja, é aquela hora que não vai ser frequente, vai ser uma vez que você precisar, ou outra você vai estender esse horário de trabalho. Mas se aquela hora é sempre frequente, todos os dias ele está fazendo hora extra, 1 mês, 2 meses, 3 meses, então aquilo ali já começa a descaracterizar que é um contrato por tempo parcial. Então você deixaria de pagar o salário proporcional e estaria obrigado a pagar o salário integral. Veja que bomba! Já pensou? Você está ali pagando a metade do salário e de repente esse contrato ele é descaracterizado e todos os meses você deixou de pagar a outra metade. Agora faça o levantamento e veja quantos meses esse funcionário trabalhou recebendo a metade do salário. Aí você tem o salário, você tem os encargos trabalhistas, 13º, férias. Então é uma bola de neve gigantesca. Então isso pode arruinar a sua finança e as finanças da sua família. Então tenha muito cuidado. Eu vou colocar agora na tela um exemplo de horário para a gente fazer um comparativo e você compreender melhor de forma prática como ficaria isso. Veja aí na tela. Então, voltando, você viu aí na tela que trouxemos 2 exemplos. O primeiro que estaria correto e o segundo que estaria incorreto. O primeiro, ele trabalha de segunda a sexta-feira, 5 horas por dia, vai dar um total de 25 horas semanais. Ok, é o que acabamos de estudar, tá tudo certinho nesse horário. Agora vamos para o nosso segundo exemplo, que é o exemplo incorreto, presta atenção. O funcionário trabalha segunda, quarta e sexta, 8 horas por dia, que vai totalizar 24 horas semanais. Está incorreto. Aí você vai perguntar, mas como é que pode um negócio desse? Se aqui ele está trabalhando 25 horas, está ok? Porque aqui ele está trabalhando menos, 24 horas, e está incorreto. Por conta disso aqui. Lembra que a legislação não permite mais de 6 horas por dia. Então, essa hora diária é o que vai descaracterizar o contrato por tempo parcial. Então, se você está tendo essa prática, tenha cuidado, corrija enquanto é tempo, né? Para que você não tenha esse prejuízo financeiro e tenha que arcar com a diferença desse salário, desses meses que você praticou de forma incorreta. Agora vamos ver o exemplo de salário, como ficaria
de acordo com a jornada proporcional. Quanto é que você pagaria de salário de acordo com cada jornada de trabalho? Veja aí na tela. Então, voltando, você viu, talvez você não tenha entendido porque eu tentei deixar da forma mais limpa possível para que não gere uma confusão. Mas esse 2, 3, 4 e 5 significa a quantidade de dias trabalhados na semana. Esse exemplo estamos levando em consideração o salário mínimo atual, que nesse momento da análise do vídeo é o salário mínimo de 2022, que é 1.212. E também estamos considerando que o funcionário ele trabalha 5 horas por dia. Então, vamos lá ao nosso exemplo. O nosso primeiro exemplo, dois dias na semana. 2 dias na semana já estudamos que não configura vínculo. Então, não teria necessidade de elaborar esse tipo de contrato. Então, aqui está fora. O nosso segundo exemplo é ele trabalhando 3 dias na semana, com 5 horas todos os dias. Então, vai dar 15 horas semanais. Então, ele receberia R$ 413 por essas horas. O nosso terceiro exemplo é ele trabalhando 4 dias por semana, 5 horas. Então, vai dar um total de 20 horas semanais. Quanto é que ele receberia? R$ 551 por essas horas. O nosso quarto exemplo é ele trabalhando 5 dias na semana, 5 horas, vai dar 25 horas semanais, que ele receberia R$ 688. Eu acredito que tenha esclarecido bastante. Eu sei que o tema talvez possa parecer um pouco complicado, mas eu acredito que consegui trazer de uma forma mais abrangente e que agora você está mais inteirado sobre o assunto. Então, se você gostou, não esqueça de se inscrever. Espero você na próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.